Capítulo 72 Descobrindo uma nova variação da luz. Lin Mubai tinha a face vermelha de ódio. Cada veia do seu corpo saltava como se fosse explodir. Zhao Qian se recusou a entregar a cabeça do seu jovem patriarca. Além disso, ele disse na frente de todos que iria pessoalmente até a família Lin, e entregaria a cabeça de Lin Yulou. Lin Mubai tinha 70 anos de idade, mas em todos esses anos ele nunca foi afrontado daquela maneira. Aquilo poderia ser considerado o maior insulto que ele já sofrera. A vontade de Lin Mubai era de ir até os assentos da Escola Estrela da Guerra e forçadamente, pegar a cabeça de Lin Yulou. Contudo, Yang Jueshen, que representava o exército imperial, não fez nenhuma oposição à atitude de Zhao Qian. Se Lin Mubai se movesse, tinha uma grande chance de que Yang Jueshen o matasse. Sentindo-se de mãos atadas, Lin Mubai resolveu se rebaixar e suplicar a Yang Jueshen. Senhor, Yang Jueshen, por favor, permita-me pegar os restos mortais do meu jovem patriarca. Ele pertence a uma das 4 grandes famílias e se a situação continuar dessa maneira, toda a província dourada entrará em guerra. Um insulto como esse, eu creio que fará com que o patriarca Lin Wei enlouqueça e perca a razão. Yang Jueshen escutou as palavras de Lin Mubai e se manteve inexpressivo. Ele olhou para Lin Mubai e depois para Zhao Qian. Depois, ele pensou por um segundo e disse: pessoalmente, eu não concordo com as ações do Júnior Zhao Qian. Contudo, quando eu represento o exército imperial, eu não tomo decisões pessoais. O que é lei, é lei. O que não é lei, não é lei. O que acontecerá depois deste torneio não diz respeito ao exército imperial, por isso, eu não darei uma ordem ilegal para ninguém. O que quer que vocês planejem para depois, desde que isso não ocorra na zona de paz, vocês estão livres para fazê-lo. As palavras de Yang Jueshen só serviram para aumentar a raiva de Lin Mubai. Lin Mubai percebeu que não poderia argumentar com Yang Jueshen e deu uma ordem para o Elder à sua esquerda. Eu vou recolher o corpo do jovem patriarca. Depois deste torneio, nós acompanharemos o Long Zizao até os vilarejos de trabalhadores enquanto você irá até o patriarca. Você dirá a ele o que aconteceu. E que o único laço afetivo daquele Zhao Qian é a família Ming. Com a autorização e a liderança dele, nós mataremos toda a família Ming. O Elder Lin Kun acenou com a cabeça e imediatamente se levantou e deixou o estádio. Depois da morte de Lin Yulou, várias pessoas começaram a deixar o estádio. Era óbvio que a família Lin não deixaria isso sair impune. Todos que saíram se dirigiram para as suas casas a fim de alertarem as suas famílias e fugir para o mais longe possível. O clima do torneio de classificação da Lua Abrasante se tornou um clima de guerra. A Escola Ventos da Destruição e a Escola Estrela da Guerra vieram para um combate de vida ou morte. Apesar de que, o que estava acontecendo, era um massacre unilateral. Nessa hora, excluindo a Escola Estrela da Guerra e a Escola Ventos da Destruição, todas as outras escolas não se importaram com os seus orgulhos e anunciaram as suas desistências. Se envolver naquela guerra brutal, não era nem um pouco vantajoso para elas. Yang Jueshen se enfureceu, mas não impediu que nenhuma escola desistisse do torneio. De qualquer forma, assim que subissem na arena, os participantes iriam desistir instantaneamente. Sobrando apenas 5 participantes e um estádio parcialmente vazio, Yang Jueshen resolveu terminar o torneio, com uma última luta.
A Escola Ventos da Destruição possui 3 participantes. A Escola Estrela da Guerra possui 2 participantes. Para acabar este torneio agora, a Escola Ventos da Destruição deverá enviar 2 discípulos para enfrentarem Zhaotian e Gurren. Será uma luta em duplas, portanto, quem vencer, será o campeão deste ano. Os espectadores que permaneceram no estádio suspiraram profundamente. Essa batalha derradeira seria o prenúncio de uma guerra, mas seria inegavelmente uma grande batalha. Diretor Gil Fangzhou, Elder Yezu. Quando este torneio acabar, vocês podem nos escoltar até o vilarejo 8. Zhaotian falou enquanto se levantava. Gil Fangzhou e Yezu acenaram com a cabeça, concordando. Zhaotian ficou tranquilo, pois com Yezu e Gil Fangzhou os escoltando, ninguém, seja a família Lin ou a família Wolong, poderia emboscá-los. Gurren se levantou devagar e seguiu Zhaotian. Do outro lado, Wolong Xiao e Wolong Yamba, o segundo e o primeiro colocado da Escola Ventos da Destruição, se levantaram enquanto encaravam Gurren e Zhaotian. Hehe. A gente acabou com o torneio de classificação da Lua Abrasante. Zhaotian comentou com Gurren. Ha 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 ha. Nós realmente fizemos todos desistirem. Ha 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 ha, Gurren falou enquanto gargalhava. Qual dos dois você quer enfrentar? Zhaotian perguntou. Você é ligeiramente mais forte do que eu. Mas hoje eu quero enfrentar o número 1. Wolong Yamba. É meu. Gurren respondeu. Hehe. Só mais uma pergunta. E quanto à premiação? Você quer o meu dinheiro? Zhaotian perguntou maliciosamente. Eu sei que você é maluco por dinheiro. Por isso eu ficarei com a arma. O dinheiro é todo seu. Gurren respondeu. As 4 figuras subiram no estádio com expressões muito diferentes. Wolong Xiao e Wolong Yamba estavam extremamente sérios, Zhaotian e Gurren estavam incrivelmente calmos e sorridentes. Era como se eles estivessem a caminho de uma festa. Assim que subiram na arena, Zhaotian e Gurren olharam para Wolong Xiao e Wolong Yamba, e começaram a rir. Zhaotian, ha 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 ha. Eles estão achando que mataram a gente. Gurren, ha 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 ha. O que você acha de lutarmos sem armas? Zhaotian, perfeito. Vamos mostrar para eles o quão inferiores eles são. Nesse instante, sem nenhum aviso, Wolong Yamba atirou 2 lanças trovão em Zhaotian. Cada lança cortava o ar enquanto carregava uma força do 9 graus nível do Reino Dominador. As lanças eram incrivelmente rápidas, mas Zhaotian era capaz de desviar tranquilamente. Contudo, antes que Zhaotian desviasse, a voz de Gold surgiu. Nota, eu sei que vocês estavam com saudades dele. Moleque, não desvie. Segure as lanças. Zhaotian, Gold. Essas lanças não são fracas. Cale a boca e segure. Quando isso acontecer, você entenderá. Gold disse impacientemente. Então, eu vou segurar. Zhaotian respondeu. Há muito tempo, ele aprendeu a confiar no Gold. Asterisco BZZZZZ, asterisco asterisco BZZZZZ, asterisco asterisco tap asterisco asterisco tap asterisco. Zhaotian deu um salto rasteiro na direção das 2 lanças que estalavam devido à eletricidade. Assim que elas ficaram acima dele, ele esticou as mãos e segurou as 2 lanças. Nesse momento, Wolong Yamba deu um sorriso desdenhoso e tinha certeza que Zhaotian perderia as mãos.
Gurren segurou e devolveu a lança-trovão de Olongal, mas Olongal estava apenas nos 7 graus nível do reino dominador. Segurar a lança de Olongyamba, que estava no 9 graus nível do reino dominador, era um conceito muito diferente. Mesmo Gurren sofreria sérios danos se fizesse aquilo. Contudo, uma cena completamente diferente aconteceu. Zhao Tian se levantou com um sorriso no rosto enquanto olhava para as lanças nas suas mãos. Surpreendentemente, Zhao Tian não sentia nenhum desconforto, pelo contrário, ele sentia uma profunda familiaridade com as propriedades da lança-trovão. Gold, você pode me explicar? O que diabos está acontecendo? Zhao Tian perguntou confuso. Eu te falei. Atualmente vocês não entendem nada sobre o Dao marcial. O relâmpago nunca pertenceu a quem possui veias espirituais azuis. Nas mãos dessas pessoas, embora ele seja forte para os seus padrões, ele sempre será uma habilidade secundária. O que eu quero dizer é que o relâmpago sempre pertenceu às veias espirituais douradas. Pense. O relâmpago é sinônimo de energia. Dessa forma, ele é uma simples variação dos poderes da luz. Zhao Tian escutou cada palavra enquanto explodia em êxtase. Por que você não me disse isso antes? E por que os estilos da Fúria do Céu não mencionam nenhuma técnica de relâmpago? Zhao Tian perguntou. Primeiro, eu sempre odiei o relâmpago. Segundo, qualquer técnica do relâmpago que eu sei não pode ser cultivada pelo atual você. Qualquer simples erro na cultivação. E você explodiria. O relâmpago é instável e inferior às outras propriedades da luz. Dessa forma, é algo que eu nunca me foquei em praticar. Zhao Tian, mas espera aí. Se eu tenho tanta afinidade com o relâmpago, por que eu sofri tanto com o selo de gerações? Aquele é um caso diferente. Além da diferença esmagadora de força, aquele cara pode interferir nas leis naturais dessa força. Um dia, você entenderá. Gold respondeu. Zhao Tian conversou com Gold por alguns segundos. Contudo, ninguém o atacou, pois Olongyamba e Olongxiao estavam estupefatos com a cena que eles estavam vendo. Zhao Tian continuou segurando as lanças e as girou 2 vezes. Após analisá-las e tentar entender aquela força, ele fez outra coisa que surpreendeu cada um dos presentes. Zhao Tian injetou um pouco da sua energia espiritual na lança-trovão. E ela começou a mudar de cor. O que antes era roxo, se tornou amarelo, depois azul, depois vermelho, depois branco, depois verde. Cada alteração de cor trazia uma sensação diferente. Era como se aquela energia tivesse várias funções. Gold, injete um pouco mais de poder espiritual. Zhao Tian obedeceu e injetou mais energia espiritual nas lanças trovão que começaram a ficar mais instáveis e ao mesmo tempo, mais violentas. Gold, injete mais. 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 Enquanto Gold ia falando, Zhao Tian injetava mais e mais energia nas lanças. Até que finalmente, as lanças ficaram com um forte brilho dourado e pareciam espíritos indomáveis. Cada estalo de relâmpago gerava um som estridente e assustador, era como se aquilo fosse um relâmpago divino. E agora o que eu faço? Zhao Tian se alarmou, pois as 2 lanças estavam chegando a um ponto crítico de poder. Ele sentiu que não conseguiria manter aquilo por mais tempo. Gold deu um sorriso malicioso e falou lentamente. Agora. Joga, porque isso vai explodir. Merda,
Zhao Tian exclamou antes de arremessar as duas lanças para ar. Ele não mirou em nada, ele apenas se livrou delas. Asterisco DZZZT asterisco asterisco DZZZT asterisco asterisco barra asterisco. Os sons de correntes elétricas foram seguidos por um alto e estrondoso estalo. Era como se um trovão, originado de um raio divino, tivesse ressoado nos ouvidos de cada um dos presentes. Os relâmpagos se espalharam por todos os lados como se fossem fogos de artifício, a arena pareceu estar sob o ataque de uma tempestade de raios. Sempre que um relâmpago chicoteava o solo, uma marca chamuscada aparecia no local. Gurren, Oolong-Tiao e Oolong-Yamba tiveram que desviar de diversos relâmpagos que choviam por toda a arena. Yang Jueshen formou uma barreira protetora em volta dele para que as suas roupas não fossem rasgadas. Os relâmpagos eram tão indomáveis, que o próprio Zhao Tian teve que desviar deles, pois se ele fosse atingido, ele poderia se machucar feio. O que você fez? Gurren perguntou enquanto saltava incessantemente. Eu não faço a mínima ideia. Eu acabei de aprender isso. Zhao Tian respondeu com um sorriso inocente enquanto também desviava dos relâmpagos. A chuva de relâmpagos durou por cerca de 20 segundos. Depois que ela cessou, diversos buracos e cortes chamuscados estavam espalhados pela arena. Finalmente Gurren parou de saltar. Ele limpou o suor da sua testa e fez um pedido para Zhao Tian. Seja lá o que for aquilo. Não utilize nessa luta. Por favor. Desculpe, Zhao Tian falou enquanto coçava a cabeça. Do outro lado da arena, Oolong-Yamba estava furioso com o fato de Zhao Tian ter segurado as suas lanças trovão. Ele bufava e olhava para Zhao Tian, semelhante a um touro furioso. Oolong-Tiao estava pasmo com a cena que tinha acabado de acontecer. Ele, mais do que ninguém, sabia o poder que a lanças-trovão de Oolong-Yamba carregava. Segurar uma daquelas lanças já era um feito inimaginável. Duas então. Era algo que ele nunca havia sonhado em ver um dia. Até mesmo alguém que estivesse num grau nível do reino da alma, teria que evitar aquelas lanças para não se ferir. Oolong-Yamba correu como um louco na direção de Zhao Tian. Ele era veloz, mas os seus passos estavam tão pesados que deixavam algumas marcas no chão. Enquanto Oolong-Yamba atravessava a arena, Gurren olhou para Zhao Tian que estava à sua direita e perguntou com um grande sorriso, vamos com tudo? É claro que sim. Contudo, o seu oponente está vindo para cima de mim. Zhao Tian respondeu despreocupadamente enquanto apontava o dedo para Oolong-Yamba que já estava a uns 15 metros dele. Asterisco assim que a voz de Zhao Tian caiu, Gurren se moveu extremamente rápido e correu de encontro a Oolong-Yamba. A cada passo que Gurren dava, o corpo dele sofria alterações típicas da ativação do tigre branco original. Cai fora! Oolong-Yamba gritou depois que viu Gurren se aproximando. Gurren, que já tinha completado a sua transformação, continuou o avanço e deu um pesado chute circular de direita, na altura da cabeça de Oolong-Yamba. A princípio, Oolong-Yamba tinha ignorado Gurren, mas depois que ele sentiu a pressão do chute de Gurren, ele se alarmou e rapidamente reuniu toda a força e colocou o seu braço esquerdo na frente do chute de Gurren. Bang o barulho da pancada foi alto. A força do choque levantou algumas pedras que estavam soltas no chão. Gurren sentiu suas pernas vibrarem devido ao choque contra o braço de Oolong-Yamba. Por sua vez, Oolong-Yamba sentiu o seu braço esquerdo ficar dormente, mas não se moveu nem uma única polegada.
Gurren aumentou a força e empurrou a perna com mais força. Depois do aumento de força de Gurren, Olongyamba não caiu, mas ele foi arrastado por cerca de 2 metros. Quem disse que é você quem escolherá o seu adversário? Gurren falou depois que colocou a sua perna direita no chão. De onde surgiram esses dois? Yang Juechen murmurou enquanto olhava para a transformação de Gurren. Corpo supremo do rei, a majestade da força. Zhao Tian ficou maior e mais robusto. Depois, ele virou um borrão dourado enquanto corria na direção de Oolong-Xiao. Oolong-Xiao viu aquele flash que vinha na direção dele e não ousou ficar parado. Diversos relâmpagos roxos circularam o seu corpo e formaram uma espécie de barreira em volta dele. Barreira explosiva. Os relâmpagos roxos formaram uma espécie de casulo em volta de Oolong-Xiao. Zhao Tian já estava muito próximo de Oolong-Xiao, ele recuou o braço direito e enquanto as suas veias saltavam, ele deu um forte soco contra a barreira que protegia Oolong-Xiao. Asterisco boom asterisco assim que o soco de Zhao Tian acertou a barreira, uma forte explosão ressoou por toda a zona de paz. A barreira explosiva era uma técnica de defesa criada para que quando um adversário a atingisse, os relâmpagos explodissem e danificassem o corpo do atacante. Após a explosão, duas figuras dispararam em direções opostas. Oolong-Xiao voou a uma distância de 30 metros e mesmo utilizando a barreira explosiva, ele foi forçado para fora dela que foi completamente desintegrada. Zhao Tian voou por cerca de 10 metros. Contudo, apesar da forte explosão dos relâmpagos, ele apresentava apenas um pequeno arranhão no seu punho direito. Ótimo! Parece que eu enfrentarei um pouco de resistência. Zhao Tian estava incrivelmente animado. Espantado com a força de Zhao Tian, Oolong-Xiao abandonou qualquer arrogância e vontade de se segurar. Rapidamente, ele criou outra barreira explosiva e retirou uma grande alabarda do seu anel de armazenamento. Asteriscos Vouch asterisco novamente, Zhao Tian investiu contra a barreira explosiva. Zhao Tian não podia ver a figura de Oolong-Xiao. Dessa forma, ele não sabia que Oolong-Xiao tinha se armado. Asteriscos vis asterisco quando Zhao Tian estava pronto para esmagar a barreira explosiva novamente, a alabarda de Oolong-Xiao estocou na direção dele. Asterisco tap asterisco asterisco tap asterisco Zhao Tian se alarmou e mudou a direção dos seus passos. Asterisco swing asterisco a ponta afiada da alabarda rasgou um pedaço da túnica de Zhao Tian. Do outro lado da arena, Gurren e Oolong-Xiao estavam trocando socos e lançando lâminas de vento e raios para todos os lados. Oolong-Xiao estava em desvantagem. A diferença de dano entre um golpe dele e um golpe de Gurren era muito grande. Sempre que ele acertava Gurren, Gurren tinha leves arranhões. Contudo, sempre que Oolong-Xiao era atingido, ele ficava com hematomas roxos, ou cortes. As costas da mão direita, a bochecha esquerda e as duas panturrilhas de Oolong-Xiao apresentavam hematomas roxos, horríveis. O supercílio esquerdo dele estava cortado e o sangue da ferida escorria por metade do seu rosto. Nunca, em toda a sua vida, Oolong-Xiao ficou em tal estado. Gurren era claramente alguém inferior a ele, mas o único que estava sendo ferido era ele. A loucura de Oolong-Xiao chegou ao extremo. Nesse momento, duas maçãs, contendo diversos espinhos de metal nas suas pontas, apareceram nas mãos dele. Vocês são seres inferiores. As suas vidas pertencem a mim. Quem vos deu a coragem para nos enfrentar? Oolong-Xiao gritou e liberou toda a sua força.
Rapidamente, uma aura supressora do 9 graus nível do reino dominador se espalhou por toda a arena. Em meio à sua imensa fúria, Olongyamba concentrou toda a sua força nas massas que começaram a brilhar com um intenso roxo. Morraram. Asterisco dung asterisco barraú, asterisco Olongyamba bateu uma massa contra a outra e depois de um som parecido com o badalar de um sino, um trovão estridente ressoou. Um grande raio roxo, extremamente destrutivo, avançou, horizontalmente, na direção de Gurren. Gurren se assustou com a força daquele raio. Em termos de poder, aquele raio era infinitamente superior a qualquer outra técnica que já fora utilizada no torneio. O raio roxo destruía, estilhaçava, e criava um caminho de destruição na direção de Gurren. O som do trovão ainda ecoava pela zona de paz. Gurren saltou para trás enquanto aproximava as duas mãos e concentrava uma imensa quantidade de poder no meio delas. Todo o ar ao redor de Gurren começou a se reunir no meio das suas mãos e criar uma esfera branca. Gurren continuou saltando para trás e reunindo mais e mais ar. O ar ia se compactando e a esfera branca ia se tornando cada vez maior. Dentro da esfera branca, uma grande quantidade de ar compactado girava violentamente. Primeira constelação do ar, Antlia. Nota: a constelação de Antlia é conhecida como bomba de ar. Quando finalmente a esfera ficou do tamanho de um punho adulto, Gurren a lançou na direção do raio. Asterisco bom, asterisco asterisco vu, asterisco asterisco dzzzzzzzzzzzzzzztt, asterisco asterisco está asterisco asterisco está asterisco. Assim que as duas forças colidirão, uma grande explosão seguida de fortes ventos, chicotadas de relâmpagos, e descargas elétricas, assolarão e destruirão uma área de 40 metros. O fogo roxo proveniente do raio, subiu aos céus devido à grande força do ar comprimido. De um lado, os cabelos e roupas de Gurren esvoaçavam devido às poderosas rajadas de vento. Do outro lado, o rosto de Olongyang estava completamente roxo devido à claridade do fogo roxo.